Hoje é a última mensagem da série, pode colocar na tela aí, o nosso tema de hoje. O tema dessa noite é: temos que salvar as crianças. Você pode repetir comigo? Diga comigo. Temos que salvar as crianças. Agora com convicção, para ficar bonito. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Temos que salvar as crianças. Amém, glória a Deus. Nós vamos ler 3 textos daqui a pouquinho. Êxodo 1:15, Mateus 2:13, Gênesis 21:14. Mas eu quero, nessa introdução, pensar com você que existe uma dinâmica hoje no nosso mundo que o tempo todo nos sufoca e sufoca a próxima geração. Eu me lembrava, há pouco tempo atrás, que no ano de 1999, quem era vivo nesse ano? Levanta a mão assim, em nome de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta mais importante. Quem se lembra desse ano? Então é mais preocupante, você levanta a mão em nome de... Quando você fala, é outro milênio, é outro século, um negócio muito antigo. Mas nessa época, para aqueles que não se lembram, eu me lembro muito porque a Ana me contou, meus pais falaram para mim. Mas havia uma teoria que dizia o seguinte: quando der meia-noite de 31 de dezembro de 1900 para dormir, o que vai acontecer? O pessoal mais antigo aí, eu não lembro, eu ouvi falar disso aí. O mundo ia acabar, o computador ia virar a página, ia dar o bug do milênio, tudo ia se acabar. Mas, de fato, eu refleti e comecei a debater com o ChatGPT essa semana, fiquei preocupado, porque, em alguma medida, a geração que vinha até essa época, para a nova geração que surgiu, se você pegar estudos geracionais, né, geração Y, Z, e a partir de agora geração Alfa, ele nasce num novo tempo, num novo milênio, onde a internet, onde a computação, onde o mundo digital é quase que nativo no seu sistema operacional. Então, se na nossa época a brincadeira era ir para a rua jogar, como que é bola de gude aqui? Tem biloca. Misericórdia. Soltar uma pipa, correr, jogar bola. Hoje a gente passa pelas quadras de areia batida, elas são vazias, gente. Porque a nova geração está dentro do quarto, está jogando videogame, está no celular, está conectada de uma outra forma, diferente. Então, quando o mundo ele tenta destruir uma geração, Deus ele levanta famílias que ouvem o choro das crianças, que protegem os seus filhos e que apontam para Cristo. Amém? Então hoje, para encerrar essa série, a gente vai falar um pouquinho sobre essa batalha sobre os nossos filhos. Porque o mundo, ele não está apenas distraindo as crianças, mas ele está discipulando as crianças que estão à nossa volta. Nós vivemos uma geração tanto quanto silenciosa, mas Deus, ele faz uma pergunta para nós. A pergunta não é se os nossos filhos serão formados, eles serão. A pergunta é: quem vai formar? E a Bíblia nos mostra 3 momentos chaves. O primeiro, no Egito, Faraó manda matar os meninos hebreus. Em Belém, Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. E no deserto, Ismael chorou e Deus ouviu o choro do menino. Por isso eu quero compartilhar essas 3 verdades com você nessa noite. E a primeira delas, pode colocar na tela, é: ouça o choro do bebê. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 21, verso de número 17. É o primeiro texto que nós vamos compartilhar. Gênesis 21, verso 17. Olha o que diz o texto. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou: Agar. E ele lhe disse: o que foi? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. A história de Ismael
é uma história de dor familiar. Você conhece bem, Abraão, ele tinha uma promessa, ele seria pai de uma grande nação, mas havia um problema, sua esposa Sarai, ou depois se tornando Sara, ela não podia ter filhos. Então, como todo ser humano, ou como todo brasileiro, bom brasileiro, a gente quer dar um jeitinho, e Abraão também era assim, e Sara também era assim. Então ela pensou, meu Deus, se existe uma promessa, mas se há um empecilho para essa promessa, de que maneira eu posso entrar na jogada e eu posso resolver esse problema? Mas na verdade a intervenção humana no projeto de Deus muitas vezes se torna um problema muito maior do que se apenas esperássemos o mover de Deus sobre a nossa vida. Quantos entendem isso? Quantos já pensaram assim, eu vou resolver esse trem aqui, Deus, o Senhor está demorando muito, deixa comigo, eu vou tomar a rédea, eu vou achar uma solução, mas a gente complica mais ainda aquilo que na verdade Deus tinha um tempo certo, tinha um movimento certo, tinha algo para fazer. Então, no meio de todo aquele conflito, de toda aquela situação, Abraão e Sara mandam Agar e seu filho pelo deserto. Não tinha mais água, a força tinha acabado, a esperança tinha acabado. Então Agar vai lá e coloca Ismael debaixo de um arbusto, e ela vai chorar, porque ela já sabia o final da história. Ela já sabia que não haveria saída, não haveria solução, mas o nome Ismael significa no original, no hebraico, Deus ouve. E Deus ouve o choro daquela criança, Deus ouve a angústia daquela mãe, Deus ouve a dor que paira sobre a nossa alma, Deus ouve aquilo que no secreto você tem chorado, você tem clamado ao Senhor. Deus, Ele continua ouvindo os seus filhos, amém? Então, enquanto Agar chorava, enquanto Ismael chorava, Deus, Ele destaca o choro. Deus ouviu o choro daquele menino. Existe uma cidade que clama, irmãos. Existe uma cidade que tem constantemente sofrido por inúmeras situações. Às vezes a gente vê uma criança fazendo pirraça, e eu amo isso demais, né? A vontade é pegar o menino e falar assim, vem cá. Mas às vezes a pirraça daquela criança é uma ausência interna no seu coração. A gente vê um adolescente rebelde, eu olho assim, um adolescente rebelde demais, e a gente pensa, por que ele está agindo assim? Mas porque talvez existe uma sede de disciplina, de autoridade, de ter alguém que se preocupe com aquela pessoa. Mas nós vivemos um tempo onde nós nos preocupamos com a nossa vida, com a nossa história, e não conseguimos olhar para o problema da sociedade, para o problema das crianças. Maio é o mês laranja, de proteção às crianças. A gente teve um fórum aqui pertinho da gente. Esther teve lá, não teve? Amém? Porque nós precisamos, como igreja, pensar o espiritual. Sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Mas também pensar o natural. De que maneira eu posso ajudar os meninos que estão na escola hoje, as crianças que estão sendo preparadas hoje, para elas crescerem com o mínimo de base, com o mínimo de fé, de espiritualidade. E não é só proselitismo religioso, não, eu tenho que trazer para a minha igreja, não, são valores, são princípios de Deus injetados na vida das crianças, porque eles vão mudar a próxima geração, amém? Agora, se como igreja eu não me preocupo com isso, se como igreja eu não enxergo, eu não olho, algo está faltando em mim. J.C. Riley, ele dizia que crianças são observadoras rápidas, elas percebem a hipocrisia, elas absorvem os caminhos, elas aprendem mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós dizemos. É como a mãe que pediu para o seu filho, filho, se alguém ligar, diga que eu não estou. Aí o telefone toca, a criança atende, alô, eu queria falar com a sua mãe. Ela pediu para dizer que ela não está. Porque ela sabe do nosso coração. Quem convive com a gente nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. Porque aqui na igreja, de certa maneira, está todo mundo bonito, não é não, Gustavo? Bem vestido, barba alinhada,
arrumado, cheiroso, botou aquele perfume da Rinodê, aleluia. Você está bem, mas é na sua casa, é no dia a dia que a gente de fato se conhece, que nós aplicamos. E as crianças são esponjas, amados, você sabe disso. Ela está absorvendo tudo, a maneira que você trata seu marido, a maneira que você trata seu esposo, seu filho, seu patrão, seu pastor, a sua igreja. Eu conheço um pastor que ele tem uma técnica. Essa técnica é boa de aplicar. Ele chega nas crianças da igreja e pergunta assim: quanto você gosta de mim? De 0 a 10. Se a criança fala de 7 para cima, ele fala, tá tudo bem. Agora, se a criança, eu gosto 5, eu gosto 6. É porque provavelmente, na sua casa está acontecendo assuntos, situações que estão diretamente refletindo no coração da criança. Você percebe? E às vezes nós vemos uma geração de filhos de pastores longe da igreja, porque foram feridos, foram magoados, ouviram conversas que não deveriam ouvir. Vou falar algo para você. O teu filho não precisa saber de todos os problemas que você está passando na igreja, não. Porque talvez ele não tenha maturidade suficiente para absorver isso. O teu filho não é a sua lixeira para você reclamar do pai dele, da mãe dele, ele receber tudo isso, porque ele não tem a cognição necessária para interpretar tudo aquilo naquele determinado momento, sem tomar partido e sem ferir o coração. Só que quem está ferido, normalmente quer pessoas do seu lado para concordar com a sua dor. A gente faz isso. Vou pegar um exemplo aleatório aqui, George. Digamos que eu estou chateado com o George por uma situação X. Aí eu chego para Guilherme e falo assim: rapaz, teu amigo não é mole não, George não é mole não. Ele fez isso. Você quer vender o teu peixe. Aí daqui a pouco o Guilherme fala: rapaz, isso aí que George fez não dá certo não, tal. Aí você começa a contaminar pessoas. Só que aí passa um tempinho, George cai em si, assim como o filho pródigo, se acerta com você, fica de boa, fica tudo bem. Só que aí você não vai reparar o dano. Eu não chego para Guilherme e falo assim: ó, fiz as pazes, cara. Jorge não era nada daquilo que eu falei, ele era outra pessoa. Porque a partir do momento que você espalha alguma coisa, você fala de alguma coisa e de um sentimento ferido, você vai contaminando uma ruma de gente. É ou não é, gente? Então, eu preciso ter a altura emocional também para lidar com os problemas. Tem coisa, e na vida pastoral é assim, que a dor é silenciosa. Você vai segurar aquela onda ali naquele momento, vai administrar, vai orar ao Senhor, porque a solução não está no jeitinho de Sara, não está no jeitinho de Abraão, mas está no mover sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. É Ele que move, é Ele que age. Por isso, pais, mães, líderes, a igreja precisa voltar a ouvir o choro das crianças. Não é só ouvir o grito, mas o choro. Então, antes de corrigir, escute. Antes de rotular, escute. Antes de desistir, escute. Antes de terceirizar, escute. Porque o primeiro chamado de Deus para nós hoje é sobre sensibilidade. Deus ouviu o choro de Ismael no deserto. A pergunta de hoje é: será que nós também estamos ouvindo? Em segundo lugar, número 2 dessa mensagem, proteja os filhos do Egito, a morte de Moisés. O texto vai estar lá em Êxodo, capítulo 1, verso de número 22. Êxodo 1, 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Agora a cena muda. Depois de séculos de Ismael, encontramos o povo de Israel no Egito. E algo poderoso aconteceu. O povo de Deus se multiplicou. E esse era o problema.
O faraó, ele imaginava que o povo poderia ser o entrave, o povo está muito grande, está muito crescido, está muito fortalecido. Então, o Egito, ele representa um sistema que teme o crescimento do povo de Deus. Então, Faraó percebe que não consegue controlar o futuro enquanto as crianças continuam nascendo. Então, ele ataca o berço. Primeiro, ele tenta usar as parteiras. Depois, ele transforma o assassinato em política pública. Todo menino deveria ser lançado no Nilo. Então pensa comigo, o rio Nilo, que está ali no Crescente Fértil, na região oriental do mundo, ele era para ser um símbolo de prosperidade, porque do rio provém a água, do rio provém o alimento, a pesca. Então aquele rio que era para trazer vida, ele traz morte. A tentativa é: vamos matar Moisés. E o sistema, ele sempre vai tentar fazer isso. Hoje, a espada de Faraó é telas, algoritmos, músicas, ideologia, ausência, a erotização precoce, confusão de identidade, entretenimento sem limite, pais cansados demais para pastorear o seu próprio lar. Ele não quer apenas matar os corpos, mas ele quer matar a pureza, a vocação, a identidade, a fé, o destino. Mas no capítulo seguinte, Êxodo 2, a gente vê uma mãe que se levanta e o nome dela é Joquebede. Tinha até uma canção, né? Moisés não vai morrer. Ela pensa um plano, ela busca uma estratégia, ela esconde o menino, ela prepara o cesto, uma arca para que ele pudesse ser salvo. Ela o coloca no rio não para a morte, mas para a providência de Deus. Então, olha que coisa interessante. Moisés, ele é salvo nas águas e lá na frente ele abre o mar. Então a água tem a ver com a vida dele. Ele era um menino, talvez ainda inexperiente, talvez ainda sem um futuro desenhado. Ele é criado num palácio e ele se torna alguém destinado a Deus a libertar um povo. E esse é o grande problema, porque Satanás teme os libertadores. Satanás teme o poder que há no nome do Senhor e que a nossa família carrega, famílias extraordinárias carregam o nome de Jesus, que os nossos filhos carregam. Então o que ele quer fazer? Ele quer sufocar as crianças antes delas demonstrarem para aquilo que elas vieram. Irmãos, eu tenho pensado essa semana, esses dias, sobre pessoas improváveis que se tornaram sucesso na vida, que prosperaram, que tiveram uma chamada ministerial, que avançaram, em sua maioria, 90%, 99%, você pode criar uma porcentagem, isso é empírico, a gente não pensaria nelas antes delas se tornarem. Eu olho para histórias de grandes atletas, e a gente vai olhando assim, e não imaginava que aquele homem, aquela mulher, aquela criança chegaria onde chegou, se tornaria um professor, um médico, um pastor, alguém. A gente não pensaria. Porque Deus, ele vai tratando o propósito independente do lugar da sua origem. Deus, ele vai te levando a alcançar lugares altos. Deus vai te levando a crescer na tua profissão, na tua vocação, no teu chamado. Deus, ele vai te preparando. Mas o inimigo, ele quer te destruir, porque lá na frente, ele já sabe o final dessa história. Então, eu e você hoje, temos, em primeiro lugar, que cuidar do nosso coração. Diga assim para o seu vizinho: cuide do seu coração. Porque um coração ferido, ele pode acabar com a sua família. Emoções não resolvidas podem acabar com o teu casamento. Emoções não resolvidas podem ser transferidas para os seus filhos. Então, cuide do seu coração. Em segundo lugar, cuide dos pequeninos.
ame, nutre, ensine. Aí você pode dizer assim, mas pastor, esse mundo está tão doidado. Eu não sei o que vai ser do meu filho. Eu não sei o que vai ser da minha filha. Eu não sei o que vai ser dessa geração que passa aqui na rua andando de bicicleta. Não sei. Mas o futuro pertence ao Senhor. O nosso papel é semear no presente, é amar no presente, é cuidar no presente. Aleluia. Spurgeon dizia que nenhum pai cristão caia na ilusão de que apenas a escola bíblica dominical existe para livrá-los dos seus deveres pessoais. A igreja ajuda, a igreja ensina, a igreja fortalece, mas a primeira igreja de cada criança é a sua casa. O primeiro púlpito é a mesa. O primeiro pastor é o pai. A primeira discipuladora é a mãe. A primeira liturgia é a rotina da casa. Se a família não discipular, o Egito discipula. Se a igreja não formar, o mundo forma. Se os pais não conversarem, a internet conversa. E se a Bíblia não moldar, a cultura do nosso tempo molda. Então, de que maneira eu posso, pastor, investir nessa criança? De que maneira eu posso cuidar? Transformando o meu lar. A oração na minha casa, ela não pode ser um evento extraordinário que acontece igual o cometa Harley, passa de tempos em tempos. Não, tem que ser rotina. Vamos reunir aqui os filhos, vamos reunir a família, vamos orar junto, vamos dobrar o joelho. Tem gente que eu fico observando. A pastora Ana fala assim, ela gosta muito de fazer isso. Vamos ajoelhar aqui, meu povo. Passa 3 segundos, a pessoa já está com dor nas costas, dor no joelho, dor na perna. Fala assim, sabe por quê? Não tem o hábito, gente. É notório, dá para perceber. Então, pastor, só pode orar de joelho? Não, você pode orar em pé, deitado, sentado no sofá, de mão dada, mas eu tenho que transferir esse hábito para minha casa. Eu tenho que transferir o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu tenho que ler. Eu tenho que ter comunhão na família. Eu tenho que pegar um óleo ungido, quem sabe, enquanto meu filho está dormindo, colocar a mãozinha na cabeça dela e orar também, abençoar. Porque oração, meu irmão, nunca é demais. Repita comigo, oração nunca é demais. Eu comecei a ver uma série boa, com Nicolas Cage. Ressuscitou esse homem. Eu via filme com ele em 1900 e vovó andava de skate. Série nova com ele. Assistimos 2 ou 3 episódios de ontem para hoje. Cada episódio tem 40, 50 minutos. Alguém fala, maratonei a série na Netflix. 8 episódios de 1 hora. 8 horas, amado. Piper, ele diz assim, as redes sociais, o entretenimento, ele tem uma função na eternidade. Qual função? Você não ter desculpas para Deus que não teve tempo. Nós temos tempo. Mas qual é a maneira que nós administramos o nosso tempo? Porque eu não quero frustrar os seus planos, nem os seus sonhos. Mas eu vou te dizer algo que é desafiador até para mim dizer, mas eu vou dizer isso. A igreja não é, em parte, a única solução para os seus problemas. Sabe por que não é? Porque você está passando aqui, a gente está com 1 hora e 16 minutos de culto até agora. Não vai ser 1h30, 2 horas de culto, em 24 horas de um domingo que vai resolver todo o teu mês, toda a tua semana, toda a tua vida. Se você não tiver um coração que queima pelo Senhor, se você não buscar ao Senhor na intimidade, se você não se dobrar a Ele, se você não cantar canções, se você não for íntimo de Deus, o teu filho vai perceber, a tua família vai perceber,
A tua vida não vai prosperar da maneira que tinha que prosperar, porque aqui é apenas um retrato, é um tempo, é um time, é um clique, né? Um print da vida que nós tiramos. Mas o resto é comigo, é o sacerdócio real. Você pode ter contato, ter acesso, porque o véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado de alto acima, de alto a baixo. Então você pode ter acesso à presença de Deus. Você pode invocar o nome do Senhor, e o Senhor vai se manifestar sobre a tua família, sobre a tua casa. Você como homem de Deus, você tem responsabilidade. Você como mulher de Deus, você precisa despertar e ser sábia e não ser louca. Mas aí se chamar a mulher de louca, pastor, não mexe com minha doideira não, com a minha doidice não. Mas às vezes a gente não age com sabedoria. Às vezes o homem não age com maturidade. É possível que tenham pessoas aqui hoje, que essa palavra está entrando no ouvido e saindo no outro. Não está pegando nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que o Espírito Santo alcance a sua vida. E que gere transformação no teu coração, e que abra teu entendimento. Não deixe nada roubar aquilo que Deus tem para você. Terceiro e último lugar. Number 3. A morte de Jesus. Leve as crianças para Cristo. Mateus 2,16. É esse mesmo. Mateus 2,16, a gente termina com essa leitura, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Agora a gente chegou no nascimento de Jesus. E esse é um texto interessante porque os magos, interessante, eles não são reis magos. A Bíblia não fala que eles são reis magos. Isso é uma invenção posterior, tá bom? Eles são magos, estudiosos da astrologia é horóscopo, não é? É, meu irmão. Que isso, cara? Crente não acredita nisso. Astronomia. Eles seguiam as estrelas. E desde Daniel, eles ouviam falar sobre o Messias que nasceria. Então, eles seguiram o caminho, encontraram com Herodes. Herodes se interessou pela jornada deles e falou: vocês estão indo para onde? Não, a gente está indo porque a gente está seguindo uma estrela, a gente está indo em direção ao rei. Aí Herodes falou: então, quando vocês encontrarem esse rei, volta aqui que eu quero adorar ele também. Tudo mentira, gente. Herodes queria ceifar a vida do Salvador, do Messias. Então, eles seguem para outro rumo. Mas, naquele momento, Herodes entendeu que tinha sido enganado e decidiu lançar um decreto sobre a morte das crianças abaixo, dos meninos abaixo de 2 anos. Então, é uma releitura da estratégia de Faraó, só que agora no Novo Testamento. Moisés foi ameaçado por Faraó, Jesus por Herodes. Moisés foi preservado no Egito. Olha que interessante. Jesus foi levado para o Egito. Esse período, até os 12 anos dele, foi lá. Moisés saiu do Egito para libertar Israel. Jesus saiu do Egito para libertar o mundo. Mateus, então, está mostrando para a gente que Jesus é o novo e maior libertador, maior do que Moisés. Mas aqui há algo importante para a gente pensar. Bem, Herodes é uma expressão do mundo dizendo assim: nós queremos silenciar, nós queremos calar aquele que pode libertar. O mundo tolera Deus. Lázaro uma vez disse isso, né? Se você fala assim, vai com Deus, a pessoa fala, amém, axé, a pessoa recebe. Mas quando a gente bota o nome de Jesus, as coisas já complicam. Porque
Jesus não é tolerado como cultura ou como uma frase ou apenas como um símbolo ou um feriado, mas Jesus é a contracultura desse mundo, porque a lógica do reino é invertida, o maior tem que ser o menor. Aquele que tem muito, ele tem que dar muito. Então, nesse ponto, a batalha pelas crianças é uma batalha pelo trono do coração. Quem vai governar os nossos filhos? Cristo ou o mundo? A palavra ou a cultura? O Espírito Santo ou os desejos? A verdade ou a confusão? O reino de Deus ou o império de Herodes? Lá em Mateus 19:14, os discípulos estão tentando afastar as crianças. Não, Jesus é um popstar, eu estou aqui na segurança real, Pedrão aqui, fazendo a contenção, mas Jesus está dizendo, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então a criança na Bíblia, aquele que não era contado, aquele que não era lembrado, aquele que não tinha voz, ele é visto por Jesus, ele é cuidado pela igreja. Então, como igreja de Deus, irmãos, às vezes a gente está pensando, mas por que eu não estou atingindo o meu propósito? Por que eu não estou conseguindo isso, né? Eu fico triste quando a Amanda fala assim, foi uma bênção o culto ontem, aleluia, mas sinto falta de muitas crianças. Porque talvez a importância no nosso coração, a prioridade do nosso coração não seja a maior. Mas eu quero te dizer algo. Quem sabe, nessa ausência, eu preciso buscar os de fora. Essa é a chave. Se os casais da igreja não participam, eu tenho que buscar os de fora. Se os jovens da igreja não estão integrados, eu vou buscar os de fora. Porque a igreja é esse chamado, é o eclésia, é os chamados para fora, é alcançar os perdidos, é ir na meia-noite nas ruas, ir atrás das crianças abandonadas, dos imigrantes que estão perdidos por aqui, dos mendigos, dos drogados, daqueles que estão em situação de rua, quem tem vivido uma vida na prostituição. O evangelho tem que alcançar essas pessoas, os improváveis. Aí entraria uma pergunta que não está aqui, mas também que precisa ser feita. Mas será que a igreja está pronta para receber eles? E a igreja somos nós. Hoje vimos 3 cenas. Ismael chorando no deserto, Moisés ameaçado pelo Egito e Jesus perseguido por Herodes. 3 crianças, 3 ameaças, 3 respostas de Deus. Em Ismael, eu ouço o choro do bebê. Em Moisés, eu protejo a promessa. Em Jesus, eu levo as crianças ao Salvador. O mundo pode estar dizendo, eu entrego meus filhos para o Nilo, para a morte, para a derrota. Mas Jesus está trazendo e está cuidando de uma nova geração. E eu preciso amar mais, eu preciso cuidar mais, eu preciso estar mais perto das crianças da nossa casa.